Já estamos aqui no nosso momento de bater papo, né? Hoje a gente vai falar sobre direitos do turismo. Você gosta de viajar? Então tem que ficar ligado no meu bate-papo hoje com o Dr. Saulo Henrique da Silva, advogado, vai falar sobre esse assunto aqui com a gente. Dr. Saulo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Fátima. Boa tarde aos nossos telespectadores. Dr. Saulo, quando a gente fala de viajar e hoje o idoso viaja muito, né? Sim, em bastante. grupo ou individualmente. Quando a gente procura uma agência de viagem, a agência ela pode exigir que, mesmo sendo parcelado o pagamento, esse pagamento tem que ser feito antes da viagem? Geralmente, as agências, elas trabalham como qualquer outro comércio, né? Então, se é por meio de cartão de crédito, a garantia é maior, né? Geralmente, esse pagamento pode ser feito até com parcelas após a viagem. Mas se for dinheiro, boleto bancário, a exigência é sempre, o mercado sempre exige antes da viagem. Nesse caso, doutor, vamos imaginar que o nosso idoso contratou um serviço de viagem e ele pagou adiantado. O que ele pode fazer para não se tornar vítima de um golpe, né? Como é que ele procede para garantir que esse pagamento, de repente, não se perca no futuro? De repente, a agência mude, sei lá, existe tanta situação, né, que a gente ouve falar nas mídias. Ele tem como se garantir como? Com um contrato? Geralmente é feito um contrato, ele assina esse contrato e ele deve pedir no ato da contratação a sua via e manter a sua via bem guardada, né, para que possa se resguardar no futuro de qualquer mudança de localidade pela agência, né, e se por acaso ele se encontrar em uma situação dessas, deve acionar o judiciário e procurar um advogado, acionar o judiciário que vai encontrar a agência onde ela estiver. Certo. Doutor, quando a pessoa é vítima de um golpe, demora muito tempo para ela ser ressarcida ou não? Geralmente, os golpes, tanto na área bancária quanto na área de agências de turismo, ele demora um pouco, porque é um procedimento um pouco complexo. Geralmente tem um departamento dentro dessas agências que fazem a análise de fraude, e essa análise compara documentos, assinaturas, fazem perícias, pequenas perícias, né? Então, geralmente, esse procedimento é um pouco demorado, em torno de 30 a 90 dias. Se eu faço um pacote para viajar, eu tenho um prazo para cancelar isso? Eu tenho que pagar alguma taxa? Se a empresa exigir, por exemplo, que o que eu tenha pago não seja ressarcido porque eu cancelei, existe algum direito? O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor. Se por acaso essa contratação foi feita por meio da internet, né, por meio eletrônico, ele tem até 7 dias para cancelar sem ônus. Geralmente, no mercado, varia de agência para agência. Tem agências que cobram multa, a maioria delas cobram multas, né, por cancelamento. E essa multa é independente ele acabou de contratar, de repente quer cancelar, ela cobra multa. Aí vai ter que analisar se essa compra foi feita pela internet ou se foi pessoal. Se for pela internet, doutor, como é que eu consigo ter a certeza de que aquela agência existe, de que ela realmente cumpre o que está prometendo ali na internet? Pela internet teria que tomar algumas precauções. Uma delas, olhar o site, se ele é seguro, se ele é um site criptografado com certificado de segurança. Basta olhar no link do site se ele tem o HTTPS. E também no final, no final do site, se ele tem um cadeado. É bom clicar nesse cadeado também para verificar se ele não é simplesmente uma foto de um cadeado, se ele realmente é o cadeado de segurança. Ah, tá, porque os que fraudam tem uma foto. Eles fazem até a foto do cadeado lá, mas daí não é verdadeiro. Ah, ok, olha, importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Doutor, e o que fazer quando a gente percebe que a viagem não está de acordo com o que foi pago? Vamos imaginar que eu chego no hotel, me prometeram 3 refeições por dia, por exemplo. E aí eu chego lá, isso não existe.
Recorro também judicialmente, reclamo ali no hotel? O primeiro momento deve de contatar a agência, porque às vezes o hotel pode ter algum entretempo, de repente aquele apartamento que estava reservado teve um problema e não está disponível mais, mas geralmente o próprio hotel resolve esse problema. E o apoio da agência é muito importante. Imediatamente contatar a agência para que ela faça essa intermediação. Se não fizer, aí daí ele vai ter os direitos do consumidor, né? Que é o abatimento do preço, o dinheiro, o ressarcimento do dinheiro com juros e correção monetária, né? Mas o ideal seria primeiro tentar resolver com a agência. Geralmente os hotéis já resolvem entre eles mesmos, mas se precisar, a agência vai dar esse suporte. E até em casos mais extremos, doutor, por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui, eu chego no hotel, nada do que esperei, a acomodação é inferior à que eu adquiri e tudo mais. E de repente o local não é um local tão próximo à minha residência. Se eu não quiser ficar naquela condição, eu volto para casa, a agência tem que me trazer de volta? Como funciona isso? Geralmente, o correto seria contatar a agência para que ela utilizasse dos direitos do consumidor, né? Um deles seria substituir por um outro, às vezes até melhor, sem aumento no preço. Um outro hotel na mesma região. Um outro hotel, no caso de localidade, né, de distância, seria um outro hotel. Agora, doutor, no caso o senhor está falando isso no âmbito nacional. No internacional também funciona da mesma forma? Se eu, de repente, chego lá no local e não está nas condições que eu desejei, ou que eu paguei, é a agência que responde? Sim, porque o contrato foi feito aqui no Brasil e está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Ok. Doutor, quais são os cuidados, além do que o senhor falou do cadeado, a gente deve ter na hora de comprar pacotes turísticos pela internet? Seria sempre bom pesquisar primeiro, né? A agência que vai vender esses pacotes, né? Fazer uma busca, verificar se ela não é campeã nos sites de reclamações e até mesmo no Ministério do Turismo. Ok. Em relação às taxas, como é que a gente percebe que está sendo lesado por alguma taxa que de repente não está de acordo com a lei? As taxas geralmente vêm todas explícitas no contrato. Vai variar de agência para agência. O correto seriam que elas estivessem com ênfase para que o consumidor possa facilmente identificá-las, né? Mas na prática isso pode não acontecer. Então a segurança seria ler o contrato, observar bem antes de assinar. Existem agências que fazem turismo direcionado especialmente para a terceira idade, que é o nosso público aqui. Nesse caso, o idoso, que normalmente às vezes tem uma situação de fragilidade, vulnerabilidade maior, a agência tem que ter algum outro tipo de tratamento, um cuidado maior, a presença de repente de um profissional de saúde ou não, nessas viagens? Ela não pode exigir do idoso, né, um seguro, saúde, ela não pode exigir dele porque estaria tratando ele de forma diferenciada, né? Mas ela pode ofertar e geralmente a agência que se direciona mais a idosos, que hoje é um público muito grande, é uma fatia do mercado muito boa, geralmente ela tem alguns cuidados especiais, mas isso não pode trazer nenhum ônus ao idoso, porque ele deve ser tratado de forma igual. Agora, isso no nível nacional. No internacional, o seguro-saúde ele pode ser exigido? Sim, tem locais que exigem o seguro-saúde, né? E nesses locais, se a venda for para esses locais, deverá de exigir também do idoso. Nesse caso, se ele não pagar o seguro-saúde, possivelmente a venda nem será realizada. Mas aí isso tudo tem que ser explicado previamente, né? Sim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todas as informações devem ser o mais claras possíveis. Ok. Doutor, no caso de reservas de hotéis, a pessoa tem como saber se realmente foi efetuada a reserva? Se eu correr o risco de chegar lá e eu não tenho um quarto reservado, o que eu faço? Sim, geralmente a agência, quando ela finaliza a contratação do serviço, ela disponibiliza um voucher. E nesse voucher, o hotel já emitiu, né? Já tem a participação nesse voucher,
que vai garantir, quando ela chegar no hotel, ela apresenta esse voucher, vai garantir a estadia dela lá. Doutor, e no caso de ingressos para shows ou passeios, a agência ela deve disponibilizar um comprovante prévio de que foram adquiridos os ingressos para, de repente, eu chegar lá e não ter show nenhum? Sim, sim. Geralmente ela manda um voucher. Nesse voucher tem todas as indicações do local que ela deve retirar o ingresso. Se por acaso estes ingressos já estiverem prontos, confeccionados, ela pode mandar. Mas geralmente o voucher vem com todas as informações de cortesia, acompanhantes e onde retirar os ingressos também. Hoje, quando a gente fala de turismo, o senhor acha que é viável, o idoso principalmente, viajar através de agências que fazem passeios em grupo ou individuais? Só por uma questão de segurança para o idoso. Em questão de segurança, em grupo sempre é mais vantajoso. Certo, né? Acho que deu para a gente aproveitar bastante esse bate-papo com o Dr. Saulo.